Quais são as principais dificuldades que Genilson enfrenta enquanto cadeirante? Olha, uma das principais é a empregabilidade. É muito, mas muito difícil. Se você não tiver link, esquece. Genilson, por que Diário de um Cadeirante? Diário de um Cadeirante, porque infelizmente a nossa sociedade ainda não é inclusiva. Estamos muito, mas muito longe de ser. Não, mas explica assim a miúdos para quem não percebe. Imagine só, temos em Angola escolas para pessoas especiais, mas não temos empregos para pessoas especiais. Eu fico ansioso a me perguntar, temos ensino de base, ensino médio. E agora, depois do ensino de base, depois do ensino médio, onde é que essas pessoas vão estudar? Será que temos universidades também especiais? Então, nós acabamos formando pessoas até certo ponto e depois deixamos com que elas vão viver para o seu mundo. Isso é integração. Exemplo, né? O Francisco me convidar para uma festa, você vai dar o convite e vai me dizer, olha, chega a minha festa muito cedo e eu chego cedo, só que quando eu me deparo, a festa é no quarto andar e não tem rampa. Qual é o erro do Venâncio? Eu não criei as condições ou o lugar adequado para te receber. E qual é a coisa certa? Foi me ter convidado. Então, a grande questão aqui da integração é isso. É você me convidar, mas o resto que eu me vire. E isso é integração. Você permite que eu estude, mas a escola não ter condições de me receber. Eu tenho que me virar, chegar para a escola, deixar a cadeira, por exemplo, fora, me rastejar nos degraus até chegar lá. Isso aqui é integração. Um mundo, mas dentro do mundo tem vários mundos. A inclusão é diferente. Inclusão é um único mundo, onde todos vivem e vão se adaptando também com aquele que são as condições. Exemplo prático, tem rampa e escadas. Você escolhe onde você vai seguir de acordo com as nossas diferenças. Sim. Então isso aqui é inclusão e integração. Onde é que você busca a tua força, Genilson? Deus. Deus não é uma igreja. Deus é o criador de tudo e de todos. Além dele ser criador, ele é mantenedor. Isso é que me deixa mais calmo. É saber que Deus não criou e deixou. Ele criou, se comunicou. Mesmo quando nós cortamos a comunicação, ele veio organizar essa comunicação. Ele voltou, por meio de Jesus. E ele ainda sente que de alguma forma nós nos desligamos. Ele diz, eu voltarei para buscar vocês. Então, isso me dá todos os dias força. Força, mas muita força. Porque acredita que eu já tive propostas de não ser alguém digno. E propostas assim mesmo, eu vou usar esse termo, rijas. Pouco poderão ter assim alguma noção. Eu disse anteriormente, eu gosto muito de planejar. E já me deram proposta, falando, não, você, esses dons e talentos que você tem, você pode usar, pode fazer dinheiro com isso, estando em casa. Eram coisas ilícitas. Portador de deficiência. É uma ofensa. É uma ofensa. As pessoas sabem que, Genilson, tem coisas que nós falamos porque é por completa ignorância, sabe? Sim. Olha, se você olhar, nós usamos porta-chaves. Quando você está dentro da tua casa, você não carrega a porta-chave. Não sei, né? A pessoa sai de casa, tranca a porta, vai para o trabalho, ele porta a chave dele. Mas quando chega, dificilmente você está de calção dentro de sua casa andar com a chave, não. Quando você diz que eu sou um portador de deficiência, você está a ofender de duas formas. Primeiro, você está a dizer que de alguma forma, quando chegar em casa, eu vou deixar de portar essa deficiência. Segunda, você está a dizer que eu transmito. Portar é carregar, é entregar também. Sem você ter noção, muitas vezes essa questão é inocente, né? Você está a dizer, e quando nós ensinamos, principalmente para as crianças, porque eu procuro trabalhar com as crianças nisso aqui. Você vai ensinar no menino que aquele é um portador de deficiência. Ele vai aprender. Parece uma palavra bonita. É transmissível. Por isso é que nós, principalmente nós africanos, temos essa nos relacionamentos, né? Alguém vai gostar de mim, eu vou gostar de alguém, estamos juntos. A família vai dizer, será que o teu filho não vai nascer também deficiente? Essa questão de portar. Por isso é que nós falamos não é nada contra, e prefiro que as pessoas não pensem isso. Quando nós falamos assim, ele é portador de HIV, é porque pode transmitir. Ok. E aí, quando falamos que alguém é portador de deficiência, estás a dizer que pode transmitir. Agora eu perguntaria como? Será que ao tocar? Será por meio de uma relação sexual? Por meio do meu espirro? Fica meio... Então, esses termos muitas vezes precisam de ser reavaliados. Eu tenho um amigo da igreja, uma vez ele veio para minha casa, sentou na minha cadeira de rodas, ele disse assim, meu Deus, Genil, não me imagino cadeirante. Eu disse, olha, deverias te imaginar, porque é uma condição que está aberta para todos. E as pessoas usam maus termos, por isso esse livro não é só livro, é mesmo um treinamento também que queremos dar.
Olá, sejam todos bem-vindos ao Olhar Angolano Podcast. Eu sou o Francisco Venâncio. Hoje eu estou com o Genilson Alfredo. Ele é escritor, desbravador, palestrante, missionário, um jovem de valor. Me foi sugerido pela comunidade do Zango para ter essa conversa amável com ele. Então, fique aí, pegue a sua agenda, a sua lapiseira e vamos conversar, vamos interagir. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários. O Genilson vai lá responder. Se você não sabe, está aqui. Esse é o livro dele. Diário de um Cadeirante. Infelizmente, para hoje, assim, hoje, estou a falar hoje mesmo, assim, hoje estamos aqui a gravar ou estamos aqui a publicar esse vídeo. Não tem livro disponível, porque terminaram. Esse livro foi lançado dia 31 de agosto. Sim. Quantos escritores em Angola lançam livro e o livro acaba assim? Eu até queria aproveitar esse espaço para divulgar, para que vocês comprem mais, mas infelizmente já não tem. Mas a editora prometeu lançar novamente, não é? Dentro das próximas semanas. Vão tirar os livros. Então, Genilson, bem-vindo ao Muito nosso obrigado. estúdio. Esse é o Muito estúdio obrigado. da Tuandala, mas o programa é Olhar Angolano Podcast. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra, é um privilégio estar aqui. Meu, estás a ser jovem de referência, mano. Como é que te sugeriram o teu nome? Assim. Olha, eu também fui pego de surpresa, porque eu quando vi aí as menções, porque eu acompanho o Olhar Angolano, frequentemente acompanho, e fiquei surpreendido. Isso significa que de alguma forma estamos a ser vistos. Claro, tem dois pontos, né? Positivo e negativo. Porque quando estamos a ser vistos, vamos ficar sem perceber se estamos a influenciar pelo positivo ou pelo negativo. Não, mas o lado positivo é, se fomos mencionados, é porque de alguma forma estamos a agregar. Para quem está a conhecer hoje o Genilson, quem é o Genilson? Bom, o Genilson é um jovem angolano, né, de nome Genilson Seraponzo Alfredo. Nasci em Luanda. O que eu faço? Eu posso até usar o seguinte termo, né, só para exagerar um pouquinho. É um jovem cujo emprego é fazer outras pessoas viverem. Opa! Isso é bom. Sou amigo dos meus amigos, então amigo de todos aqueles que de alguma forma querem influenciar e inspirar outras pessoas a viver. Explica assim a miúdos para quem não percebe, né? Boas, como é que eu vou aqui explicar? Uma sociedade integrativa é aquela que ela é uma sociedade, mas ela tem de criar vários mundos para muitas pessoas, mas com leis e oportunidades diferenciadas. Isso acaba excluindo pessoas. Vou dar aqui um exemplo muito prático. Imagine só, temos em Angola escolas para pessoas especiais, mas não temos empregos para pessoas especiais. Genilson, como é que tem sido o teu dia a dia hoje? Olha, o meu dia a dia é desafiante. Tal como todos angolanos, né? Vivemos dias duros. Sim. Mas temos algumas particularidades, né? Principalmente como cadeirante que sou. Uma das particularidades é a mobilidade. É muito, mas muito complicado. Eu sou alguém que não gosta de se atrasar aos compromissos, mas acaba sendo sempre difícil não atrasar. Ok. E através dessa questão de mobilidade, e depois também temos que ver com falta de empatia também daqueles que vão vivendo as suas vidas perto da minha. Então, é difícil. Tem sido dias difíceis, mas não impossível de viver. Já alguma vez lhe deparou com alguém que disse que você está a ser vitimista só porque és cadeirante, isso não merece para ti, que está a ser aproveitador, esta também é uma oportunidade para mim? E olha, diretamente nunca, e porque também quem me conhece sabe que não é minha praia. Essa questão de vitimização não é minha praia. Mas indiretamente já várias vezes, principalmente pessoas que não conhecem, né, pensam até que em algumas vezes eu me aproveito dessa minha condição, mas eu felizmente eu acho que somos todos iguais, mas diferentes. Okay. Parece ser complicado de entender isso, mas somos isso, a diversidade faz o país melhor. Porém, o país, quando não olha para essas diferenças de um jeito equitativo, acabamos nessa condição. Mas eu não creio
E não sugiro ninguém a se vitimizar por causa de uma deficiência ou por causa de uma outra condição. Porque, às vezes nós desenhamos um país, não é o nosso país. Nós queremos desenhar num país que é tido pelo mérito, né? As pessoas têm de ter méritos e muitas coisas, mas não é bem assim. Eu, por exemplo, já tive poucos sabem, oportunidade de trabalho em que tivemos 4 fases de teste. Eu passei nas 3 e alguém liga para mim dizendo, olha, praticamente só vamos chegar aí a assinar, porque era tudo feito online, via Zoom e muito mais. E eu, quando cheguei para lá, a pessoa ficou em choque, por saber, sério, quem fazia aquilo eras tu. E a resposta foi simples, né? Aquela famosa, pode chegar em casa, descanse, qualquer coisa, nós vamos ligar. Já se vai 2 anos. Okay. Então, e todos que foram comigo naquele dia, hoje trabalham nessa mesma empresa. E eles até agora ficam se surpreendidos como é que eu não fui chamado. Então, temos essas questões. Outra tem a ver com acessibilidade. Olha, é meio complicado e até em brincadeiras eu tenho dito que eu tenho que pagar a taxa de circulação. Porque você precisa de um passeio para passar, mas o passeio está cheio de recalchotagens, coisas parecidas, você tem que pedir licença e muitas vezes és obrigado a usar as estradas e já sabemos aí como é que é a condução em Angola, a falta de iluminação e muitas vezes... Descuidado dos motoristas. Com certeza. E depois também os próprios nossos passeios eu tenho dito que são assassinos silenciosos. O nosso país tem engenheiros formados. Eu acredito na qualidade dessa formação deles, porém, eu acho que precisamos de ter noção de inclusão, porque uma rampa com inclinação que nós vemos não facilita a ninguém, nem os que andam, nem os cadeirantes. Então, essas têm sido as grandes dificuldades quanto à mobilidade. É mais difícil ser cadeirante na infância ou na fase adulta? Olha, é meio complicado responder, mas é do seguinte, na infância nós temos muita proteção familiar. Ok. Temos muita proteção familiar. Eu, por exemplo, falo de mim, eu sou cadeirante desde os meus 11 meses. Sério? Sério. 11 meses e diz o pessoal lá da família que eu tive um desenvolvimento muito rápido. Eu comecei a andar cedo, muito cedo, e aos meus 11 meses disse que praticamente 18 dias antes do meu aniversário eu tive uma doença e estou nessa condição. Então, desde ali a minha família foi muito... sentia receio, porque era um período em que o país ainda não sabia lidar com essa condição. Não sabia. Então eu passava tempo com os meus familiares, mas fora do seu familiar era muito complicado. Você vai ouvir sempre aqueles termos, olha, seu aleijado, e ontem até falei para alguém assim, olha, você está sentado ali, você não fez nada a ninguém. Você a brincar, vai ouvir alguém gritar, seu aleijado, jogarem pedra sobre você, porque eles sabem que você não vai correr. E aí, então, acabava a ser muito difícil na infância. Na vida adulta também acaba sendo muito difícil, por quê? Porque é a fase em que temos sonhos, temos objetivos e vemos esses objetivos, esses sonhos muito, mas muito distantes, não por falta de vontade, não por falta de energia, mas por falta de oportunidades. Isso é para aqueles que não se vitimizam, claro, porque há quem tem oportunidade de algum trabalho, mas acaba se vitimizando. Ele quer que tudo chegue onde ele ou ela está, e isso acaba muitas das vezes também reduzindo as próprias oportunidades para quem quer. Ok. Falando sobre oportunidades, a questão de serviço, Genilson, qual é a tua especialidade? Olha, é aquilo que eu disse anteriormente. Ou qual é a tua área de formação que você gostaria de trabalhar hoje? Olha, eu gostaria muito, mas muito. Eu acho que se eu trabalhasse na assistência social, eu acredito que a localidade onde eu vivo seria diferente. Porque o que acontece? Nós, quando não somos colocados ali onde nós sentimos, onde nós amamos, não faremos com amor.
Eu gostaria muito de ser um assistente social, trabalhar nessa área. Eu gostaria, por exemplo, muito de dar apoio emocional. Eu gostaria de ser um radialista também. Trabalhar com comunicação. Por quê? Porque eu acho que nós nos comunicamos mal. Nós somos um povo de energia. E um povo de energia não precisa de mais energia. Precisa apenas de orientação para que aplique a energia que já tem. Exato. E nós angolanos somos muito disso. Temos Sim. muita energia. Então, até os programas televisivos, isso é também já para o pessoal aí, os programas televisivos deveriam apostar mais na construção e não muito em entretenimento, porque é o que mais temos. Acho que 80% de nossos programas são para entreter um pessoal que já é muito energético, ao invés de orientar a aplicabilidade dessa energia. Então, gostaria de trabalhar nessas áreas, comunicação, criação de estratégias. Eu gosto muito de planejar, porque eu acho que é uma das bênçãos que essa questão da deficiência deu-me. Planejar, administração, secretariado, são praias que eu gosto muito de nadar. Teve muita... não respondeu sobre a questão da educação, onde é que estudou? Boas, olha, por isso mesmo, né, neste livro, depois também o pessoal vai acompanhar um trajeto. Já vamos falar sobre o livro e explorar um pouquinho mais. Eu terminei o ensino médio, só para ter noção, em 2016. 2016. Felizmente nunca reprovei. Boas. Nunca reprovei, mas a curiosidade é que só tive a oportunidade de entrar no ensino superior em 2024. Ok. Foram mais ou menos 10 anos parado, aliás. E não é por falta de tentativa, nós tentamos muitas vezes, porém era falta de instituições próximas de casa. Próximas de casa, porque só para terem noção, eu sou primogênito. Uau. Eu sou primogênito e ao invés de ter alguém para me apoiar, eu que devo apoiar os meus irmãos. Então foi uma luta constante. Ainda sobre educação, eu estudei muito distante. Eu vivia no Rocha. Isso no meu ensino médio. Eu vivia no Rocha e estudava no Catambor. E eu passei muitas situações que eu poderia estar aqui a criar alguma situação para causar lágrimas a vocês. Também se chorar sem problema. Porque o que acontecia? Não, mas eu acho fundamental compartilhar essas histórias. Sim. Porque eu sei que teu objetivo é ajudar os jovens com certeza, que estão na mesma situação e não só. Por que eu cheguei a essa conclusão? Por conta do título do teu livro. Eu ainda não entrei lá, então se puder compartilhar, esteja à vontade, a gente vai estar aqui para ouvir. Olha, só para terem noção, né? A minha mãe, felizmente, eu tenho um orgulho pela mãe, pelo pai que eu tenho ainda. Eu não sou alguém, por exemplo, de chorar. Mas eu tenho dito assim que da vez que eu chorar isso quando eu perder os meus pais. Porque eles de alguma forma me têm dado e deram muito. A minha mãe me teve quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, num período de guerra. Num período em que seria mais fácil deitar a criança, levar para uma outra instituição. Mas a minha mãe me teve, e curioso, depois de alguns meses acabo tendo a deficiência que hoje tenho. Mais um outro motivo, né? Para levar-me para uma adoção, coisas parecidas. Mas a minha mãe se desafiou e isso foi me motivando. Então, eu sempre me apliquei na escola, porque eu cresci com aquela ideia de que somos o futuro do amanhã. Exato. E aí essa ideia foi colocada em minha mente. Eu falava, meu Deus, o futuro da minha mãe, do meu pai está em mim. Então eu vou estudar, vou amarrar. Eu estudava. O meu problema foi quando eu passei de classe, da 6ª para a 7ª. Não tínhamos instituições próximas de casa. Mas, do outro lado eu via no Rocha, do outro lado lá na Samba, que é uma instituição muito famosa. E alguém vinha para nós e disse para minha mãe, olha, o teu filho é muito, mas muito inteligente. Para quem conhece o Rocha, sabe, o Rocha é um bairro que tem muito talento, muitos talentos. Porém, tem uma situação também muito complicada, que muitas das vezes tem a ver com a educação, que acaba tendo também um número grande de delinquência. Então, eu fui
essa pessoa veio para casa e sugeriu: que tal? Aí tem vaga para o menino estudar. Olha, eu passei uma situação terrível. Eu acho que é uma das piores coisas que eu já passei. Nós fomos para aquela escola com vontade de estudar mesmo. Nós chegamos para fazer as inscrições, a matrícula, mas fomos recebidos por um vice-diretor pedagógico. Recebeu-nos tão bem, mas tão bem, que o coração já estava: não, eu vou estudar aqui. Vou estudar aqui. Recebeu-nos tão bem e disse: não, temos vaga. Mas de repente, não sei como, o diretor chega e pergunta o que estávamos aí a fazer, né? Como todos estávamos aí atrás da matrícula. E ele disse para mim: não, nós não temos mais vagas. Nós ficamos: como é possível? As pessoas estão aqui fazendo a matrícula. A minha mãe foi insistindo. Olha, aquele diretor, nunca me sai à mente aquele episódio. Aquele diretor gritou com a minha mãe: olha, senhora, não faça isso, não me siga. Eu me senti tão humilhado. E o mais triste foi quando a minha mãe teve que se ajoelhar. Poxa. E a minha mãe dizia: ele não está a pedir dinheiro, ele só está a pedir uma oportunidade para estudar. Minha mãe se ajoelhou, o diretor fechou a porta na cara da minha mãe. E eu fiquei: meu Deus, será que querem que eu seja mais um ali? E uma coisa que eu disse para minha mãe: olha, eu só disse: vamos. Minha mãe aí triste. E nós andávamos, mas eu sentia que a minha mãe estava a chorar. E andávamos, saímos daí da samba até a casa. Nós naquele dia não tivemos uma conversa como tal. De repente, alguém novamente vem e diz: olha, aqui, lá próximo da FAPA, tem uma outra instituição que está a fazer as matrículas. Olha, nós fomos para lá também. Felizmente, conseguimos fazer a matrícula. Mas como os bons soldados devem passar por dificuldades, surgiu uma nova dificuldade. Qual foi a grande dificuldade? No dia de ver as listas para consultar a sala, nos deparamos que todo mundo que fez a matrícula ali naquela escola foi realocado para o Catambor. Nós ficamos: meu Deus, nós estamos a procurar escolas próximas. E fomos para o Catambor, era muito distante, era uma escola nova, seríamos os primeiros alunos daquela instituição. O ano letivo acho que começava em fevereiro, mas nós só começamos em maio, porque seria a inauguração da escola. E as primeiras semanas foram difíceis. Difíceis por quê? A minha mãe, felizmente, eu tenho muito orgulho em falar isso, minha mãe vendia refrigerantes. Ela zungava na praia aí da samba e ela saía de casa às 5, 6 horas. O meu pai saía às 4 horas para ir trabalhar. Então nós tivemos essa condição. A minha mãe saía cedo, tinha que voltar às 11 horas, já transpirar. Ela só lavava o rosto, teve que me levar. Mas sabe o que acontecia? Estamos na paragem à espera do táxi. Yeah. Tinha um táxi, mas ninguém disponível para me levar. Basta saber que um cadeirante, não temos espaço. Era mesmo só assim: não temos espaço. Não tem espaço. Nós já chegamos de pagar até pela cadeira. Falamos: não, vamos pagar 3 lugares. Só era eu, a minha mãe e a cadeira. E onde a cadeira vai? No nosso colo. Mas pagávamos pela cadeira muitas das vezes. E eu e a mãe chegaram a um trato que a minha mãe, ela sentia muito. E ela sabia que, devido à minha condição, por causa de andarmos a caminhar longas distâncias, eu sentia muita dor na coluna, todas as noites. Então a minha mãe sugeriu-me, numa conversa: Genelson, tu queres mesmo estudar? Porque ela sentia a minha dor. E eu disse para minha mãe: eu quero estudar e devo estudar. Ela olhou para mim e perguntou por que eu queria estudar. Eu disse: não, eu não estou estudando por mim, é por vocês. E aí minha mãe teve que apostar no duro, olha, e fizemos um trato naquela noite que era irmos todos os dias a pé. Todos os dias. 10 horas saímos de casa, chegávamos à instituição 12 horas. Éramos sempre os primeiros a chegar. No Catambor. Imagina aquela subida da FAPA, a minha mãe cansada porque já tinha zungado
Nós subíamos aquilo, cantávamos hinos, louvores. Olha, era uma aventura que quase que não víamos a hora passar. Descobríamos novos caminhos e chegávamos lá. Eu era o primeiro a chegar no turno da tarde, era o último a sair. Eu saía já à noite, porque tinha que esperar a mãe vir me pegar. Então, vivemos mais ou menos essas rotinas. Imagina agora nos dias de chuva. Entenda a tua conexão com a tua mãe. Boas. Mas os taxistas faziam isso por quê? Será que isso não continua? Continuas a ver essa dificuldade com os taxistas? Não, ainda continuo a ver e a viver, mas felizmente, dentro desses muitos, ainda há alguns poucos que eu vou dizer que amam as pessoas. Não sou muito daqueles que vão dizer, não, eu te ajudo porque és cadeirante. Não. Nós precisamos de entender que inclusão é você se amar. Por quê? Porque se você amar o cadeirante, acredita, Francisco, você vai cometer o pior erro da tua vida, porque ser um cadeirante não é algo que nós pedimos. Sabe, do tipo, você despedir aqui a família e sair, e de repente uma troca de tiro na rua entre meliantes e a polícia, você ser uma vítima e voltar em casa com uma cadeira de rodas. Como aconteceu com alguns, né? Então, se amarmos as pessoas, o serviço é mais facilitado. Eu já tive pessoas que perguntavam, estou na paragem e perguntavam, mano, vais aonde? E eu respondia, perguntava, a cadeira também vai? Você fica, a cadeira também vai. Não temos espaço para a cadeira. Não tinha lógica a perguntar. Então nós tivemos isso, mas também já tivemos pessoas que deram-nos boleia, né? E quando soubessem que era para a escola, no momento de pagar, olha, ao invés de receberem, eles nos davam. Eu já tive, acho que umas 5 vezes. Eles falavam, não, isso aqui aumenta no dinheiro do lanche. E mal sabiam eles que eu não levava lanche. Não, eu não levava. E aquilo, ao invés de eu usar para o lanche, acabava sendo o dinheiro que eu guardava para comprar as folhas de prova. E há coisas parecidas. Então, tenho tido muita dificuldade. Eu fico, por vezes, 3 horas numa paragem. 3 horas? 3 horas numa paragem. Por isso, eu antes de sair, eu já agendo tudo. Eu, quando sei que no próximo mês eu terei uma saída distante, eu agendo. Prefiro chamar um táxi de aplicativo, porque eu sei que vai me tirar da minha casa até o local. Sem perguntas, sem trocas de palavras, porque às vezes perdemos muito tempo com isso e eu acho que cada um vive de acordo com aquilo que ele acredita. Sim. E aí, por sermos cristãos, eu tenho dito que no final cada um vai pagar as contas de tudo que tem feito. Só estando em casa, fazendo... E eram coisas ilícitas. Mas, felizmente, a confiança que eu tenho em Deus, porque acredito, Deus não tira, tal como aconteceu, não tirou o povo do Egito para lhe abandonar no deserto. Não. É para um sítio de melhoria. E eu vivo nessa perspectiva. Se não ser, ou se não é para ser, não será. Não será, mas esse Deus não vai me deixar no nada. Okay. E tiro forças aí. Vamos entrar aqui no livro. Diário de um Cadeirante, por Genilson Alfredo. Como é que surgiu a ideia desse livro? Bom, eu amo escrever. Eu não me considero propriamente um escritor, porque eu acho que ainda preciso aprender muito sobre escrita criativa e muitos outros detalhes que têm a ver principalmente com a língua. Mas Deus me tem dado esse... não sei se vou falar inspiração, mas esse dom, esse talento para escrever. Esse é o meu segundo livro a ser publicado. Já tem um livro que foi publicado? Já, em 2021, eu publiquei um que era um conjunto de 15 poemas e 15 reflexões. E A Sabores da Vida, um livro também, que até eu já nem tenho nenhum exemplar. Porque as pessoas gostaram muito de ler o livro. Mas... por que lançamos esse? E o Francisco falou bem, eu trabalhei e trabalho com desbravadores. E são juvenis, né, dos 10 aos 15 anos, são crianças de todo tipo.
da educação e que nós procuramos colocar nelas uma educação, primeiro, que lhe permita ser um cidadão fiel aqui na Terra e com a visão no céu. Então, eu tive um desbravador. Esse desbravador era muito inquieto, muito traquina, pulava, e eu sempre castigava aquele menino. Sabe, aqueles castigos de não vais fazer isso, não vais fazer nessa atividade, muita coisa. E porque ele era muito energético. Só que um dos dias aquele menino, ele sofreu um acidente. Opa! Ele sofreu uma queda que acabou estando numa cadeira de rodas. Meu Deus! E o menino, ele tinha pensamentos suicidas. E ele queria tirar a sua própria vida, coisas parecidas. E aquilo mexeu comigo. Porque eu percebi que as pessoas não sabiam como ajudar. Sabe, é do tipo, você caminha, você corre, você é um atleta, faz o atletismo ou joga futebol, e alguém que jogava futebol está numa cadeira de rodas para sempre, você vai dar um conselho para ele. E aí ele vai entender que você nem sabe o que está a dizer. E aí eu via que as pessoas não sabiam o que estavam a dizer para aquele menino. Então eu me desafiei a ir ter com ele. E era no momento que tínhamos um camporim. Camporim é um acampamento especial que todo desbravador espera viver essa aventura. Para quem não entende o que é desbravador é a mesma coisa que escoteiro, não é? Sim. Até devia ser o contrário. Para quem não entende o que é escoteiro, é ser desbravador. Mas, anyway. Boa. Então, é isso. Sim. Então, esse menino tinha já tudo pronto para esse camporim. Tudo pronto. Taxas pagas, tenda e tudo pronto. E aconteceu aquilo. E nós tivemos uma ideia, na altura eu era o diretor, tivemos a ideia de acampar na casa deles. Nós fizemos uma pernoite, várias, na verdade, que foram 3 ou 4, onde estávamos lá com todos os amigos dele, todos aqueles que ele apreciava, ficámos aí rindo, brincávamos. E eu tive uma conversa com aquele menino, porque eu entendi a dor daquele menino. Qual é a dor daquele menino? É olhar que tudo mudou. Sabe, o quarto de banho deles, a cadeira não entrava. Sabe, é você que fazia coisas que tu vais deixar de fazer. Querer ir para o quarto de banho, precisas de ajuda. Tem que chamar alguém que está a dormir. E aquilo tudo foi tão rápido na mente daquele menino. E eu dizia para ele, olha, quantos anos você tem? E ele dizia para mim, eu dizia, uau, você teve muitos anos correndo, jogando a bola. Eu não tive. Mas eu já fiz coisas que você andando nunca fez. Já fui em sítios que você pulando nunca foi. E o meu foco continua sendo fazer as pessoas felizes, as pessoas viverem. Você é capaz, você pode. E aquele menino hoje, se você conhecer, ele continua o mesmo menino, voltou a ser o mesmo menino alegre. Ele vive como se não tivesse nada. E isso é que me motivou a escrever este livro. Porém, para publicar é quando eu me mudei do Rocha para o Zango. E aquilo foi algo, só para ter alguma noção, é a primeira vez que eu andei de Cupapata foi no Zango. Opa! Eu nunca tinha experimentado, porque lá onde eu estava, Cupapata nós não usávamos para transportar pessoas. Era mais para água, coisas parecidas. Exato. Então, quando eu vim para aqui, eu percebi que é muito difícil uma pessoa cadeirante ter transporte. Então eu usei aquilo. Só que o que me deixou mais preocupado foi em ver nas pedonais sempre pessoas cadeirantes pedindo. Era sempre. Eu questionava as pessoas que já eram do Zango, como é que essas pessoas chegavam até o centro da pedonal? Porque as pessoas podem não saber, nem todo cadeirante consegue conduzir a sua cadeira de rodas. Porque isso depende da morfologia, da força física. Por isso temos aquelas triciclos, né? Com pedais. Nem todas, por exemplo, não consigo. Andar com aquelas... Sim, não consigo, porque depende muito da morfologia e das lesões que cada uma dessas pessoas com deficiência tem. Sim. Boas. Então, eu via como é que eles conseguem subir essa pedonal, por quê? E eu via que a cadeira de alguns era idêntica a esta minha aqui. E essa minha, se você subir só por ti mesmo, você vai cair atrás da inclinação.
E eu me questionava como é que eles conseguiam. E eu, como amo pensar, e acho que o pensamento é uma das coisas mais bonitas que nós temos, eu tive duas ideias. A primeira é que muitas delas faziam aquilo como fonte de renda. Fonte de renda. Então, se não trabalhar, né, se não conseguir levar alguma coisa em casa, não poderiam comer. Outras achavam-se na ideia de fazer dinheiro com a deficiência. Não trabalhavam, não faziam isso. Então, eu pensei, não, que tal fazermos diferente? Mostrar para essas pessoas que elas têm, primeiro, dignidade. E uma coisa que eu repito sempre nas palestras, formações, não sei quem inventou essa frase, mas eu amo muito, que é: o trabalho dignifica o homem. Diz que é o trabalho, não o dinheiro, porque se você me der dinheiro hoje, vai acabar. Eu vou vir novamente pedir. Sim. Mas se você me der trabalho, acredita, você vai se surpreender com o que eu vou criar. Você vai questionar: onde é que você tirou todo esse dinheiro? Não tirei nenhum sítio, é o trabalho que você me deu. Então é nessas perspectivas. Pesado. Genilson, qual é o conselho que você dá para aquele jovem que tem tudo, mas ainda assim desperdiça? Olha, do mesmo jeito que você conseguiu, é do mesmo jeito que você vai perder. A vida é cíclica, sabe? Hoje você comemora por um emprego que você tem, é porque do outro lado alguém está chorando porque não tem emprego, ou porque perdeu o emprego, e o emprego que ele perdeu é que você tem hoje. Então, o que devemos fazer é, sempre que temos alguma coisa, é investir numa coisa diferente, para que quando a primeira desaparecer, a segunda coisa vai nos assegurar. E segundo, é termos uma ideia que é essencial, é muito essencial. Invista nas pessoas, porque a lei do caranguejo às vezes é que funciona muito entre nós angolanos. Desculpa, qual é a lei do caranguejo, né? Temos visto o caranguejo no balde, né? Um tentando sair, mas o outro acaba puxando sempre o outro para baixo. Deve ser diferente. É você e eu, de mão dadas, correndo para os mesmos objetivos. Para que quando você estiver cansado, o Francisco vai me puxar. Eu sempre tenho dito assim, há sempre uma vantagem em tudo. Eu procuro uma vantagem em tudo. Eu acredito que as pessoas, os seres humanos, não são bons. Todos nós somos, eu tenho dito isso, todos nós somos deficientes. Sim. Todos nós, porque eu acredito que, só para termos uma noção, eu tinha um sonho, ainda tenho este sonho, de ser um pastor. E por que eu tenho esse sonho? Porque eu acredito que não irá para o céu quem não é deficiente. O céu é para os deficientes. Por que eu digo isso? Porque a pessoa de Jesus lá na Bíblia, né, que eu leio e que o pessoal lá de casa também acredito que leem, ele vem para aqueles que estão doentes. E Jesus mesmo disse: não vim para aqueles que se acham que estão sãos. Então, se você acha que você não tem nenhuma deficiência, está perdendo o tempo até na igreja. Não vais para o céu. Não vais para o céu. Então, eu acredito nisso aí. E para você que tem alguma coisa, invista. Porque da mesma forma que você ganhou, poderá ser da mesma forma que você vai perder. E ao ter, acredite também, não pense que o muito que tens é muito. Não. As coisas, quando você coloca limite nas coisas, você vai se perder. Apenas você saiba que tens alguma coisa e podes fazer melhor com aquilo que você tem. Crie, se ramifique. Esse é o mais importante. Para aquele jovem que está nesse momento a chorar amargamente porque está no mundo do vício, das drogas, prostituição, o que tem a dizer para eles? Olha, é difícil, porque a pressão social também contribui muito com isso. Nós estamos a ver o custo de vida cada vez mais elevado. Mas há alguma coisa que eu quero dizer para você, e eu digo agora,
que é, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Yeah. Nós às vezes buscamos a valorização dos outros, que os outros nos valorizem. Acredita, se eu ouvir primeiro dos outros, nunca vou crescer. Nunca na vida vou crescer. Então eu preciso primeiro olhar que a vida é para quem quer viver, não é para quem tem vida. Então você que está passando por alguma dificuldade, tenha em mente que você precisa olhar para essa tua dificuldade e procurar nela algum sentido. Por vezes, por exemplo, aqueles que estão chorando, as lágrimas nos cegam de percebermos os livramentos que Deus colocou em nossa vida. Sabe, poucos aí podem achar. Eu conheço muitas vantagens em ser uma pessoa cadeirante. Eu vivo muitas vantagens. A primeira vantagem é que não sou delinquente. Porque eu cresci numa zona em que eu seria delinquente. E eu digo assim... porque eu acredito no bem e no mal. Eu acredito em Satanás e em Deus. Eu acredito que Deus permite. Deus pode não fazer muito. Deus não faz o mal, mas Ele permite o mal. Mas sabe, o Satanás fez com que eu não andasse. Mas Deus disse, não, Ele não precisa de andar. Ele precisa fazer outros andarem. Amém. Eu, por exemplo, eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho isso, mas eu tenho uma coisa que Deus é quem deu, é a mente. E por meio da mente sou convidado a fazer outros também a pensarem. Outra grande coisa que eu tenho, que eu acho que a deficiência me permite, é dependência. Sabe, as pessoas com deficiência, aquelas que usam a mente, elas percebem que são dependentes. E por você ser dependente, você vai amar as pessoas, acredita. Você vai amar as pessoas, vai ser mais paciente também. Uau. Uma coisa boa, eu acho. Claro que as coisas más por exemplo, quando você sente que as pessoas não estão preparadas para lidar, por exemplo, né, em bancos, escolas, até em hospitais, as pessoas não estão preparadas para receber uma pessoa com deficiência. Enfim, até em igrejas. Até em igrejas. Sim. Esse livro, ele fala muito dessa questão também. Até em igrejas. Nós hoje construímos templos, mas não requalificamos o templo que é o coração das pessoas. Hoje tem muitos surdos irem à igreja, entram da mesma forma e saem frustrados. Infelizmente. Por quê? Porque eles vêm procurar Jesus, mas ninguém fala do Jesus de uma maneira que eles possam entender. Hoje temos pessoas cadeirantes indo procurar Jesus, mas são colocados no final, tá vendo? Na última fila do banco. E outras até são colocadas na primeira e é do tipo, não tem espaço para elas. E nós precisamos de ver essa questão. Outro grande problema é que as igrejas, eu falo todas as igrejas, se fizer uma estatística, nós vamos ver que há um grande número de igrejas que usam e abusam das pessoas com deficiência. Como assim? Boa, eu esperava essa pergunta. Imagine só, podemos fazer uma estatística. Nós vamos olhar que são poucas pessoas com deficiência que fazem parte da missão do evangelho, evangelizar. Exato. Mas são muitas que são usadas em testemunhos. É publicidade aquilo. E acaba prejudicando quem dá esse testemunho. Porque ele pensa que a vida é só aquilo, só aquele testemunho. Ele pode fazer outra coisa. Ir, pregar, falar. E nós temos esse grande desafio dentro dessas igrejas, que é a inclusão. Hoje as igrejas estão construídas, mas sem pensar. Chinilson, nós somos muito cegos, mano. Tem coisas que nós não enxergamos. É o que você acabou de dizer. Vocês não sabem o que estão a dizer nesse menino. Sim. Se calhar porque não estamos a... Olha, uma coisa muito interessante. Eu, quando sou convidado para alguma atividade, uma das coisas que eu procuro sempre saber é o WC, quarto de banho, o banheiro.
Porque quem depois ler o livro vai perceber o porquê. Porque Mas quem depois lê o livro... daqui a semanas terá, né? Sim, terá. Eu quero já aproveitar, antes de falar de WC, eu quero aproveitar, Genilson. Eu estou a ver que esse livro que você me deu, que é para mim poder ter aqui alguns insights, já está assinado. Há algum desses 3 livros que não está assinado? Boas, temos este. Então, esse vai ficar já aqui. Boas. Esse vai ficar aqui. Temos este. O Expresso para... Eu sei, quanto é que está a ser comercializado o livro? 7.000 kwanzas. 7.000 kwanzas. E eu acredito que este livro em um dia você termina. Em um dia eu termino. Por quê? Eu estou a gostar de ler livros, mas eu daqui a pouco vou falar aí quantos livros eu já li. Né? Mas em um dia vai terminar. E eu acredito que você vai ler todos os dias. Uau. Porque a maneira que nós concebemos é você falando para mim, mas a sua mente vai se abrir. Vais perceber que alguma coisa que está aqui você já fez ou já viu, mas não prestou atenção. Uau. Deixa aqui abrir o meu Expresso. E vou aproveitar também. Aproveitem pegar mesmo o número também. Nós já queremos fazer, claro, isso nos bastidores, mas achamos melhor fazer aqui para que vocês também tenham essa oportunidade. E uma das coisas que me faz também fazer ao vivo é o que Genilson falou sem intenção, né, de falar, e eu acho que é importante realçar aqui, que é parte desse livro vai ser para... Boas. Olha, esse livro é um projeto meu pessoal sobre inclusão. Mas muito desses valores, principalmente, que temos como lucro, vai ser para também ajudar-me a reabilitar as rodas dessa minha cadeira. Okay. Porque só para terem noção, eu estou no ensino superior aí no Zango 4. Sim. Nós vamos de táxi, mas voltamos a caminhar. Do Zango 4 até o Zango 1. Voltamos a caminhar. Sério? Sério, muito sério. Porque precisamos de poupar recursos para continuar a estudar. Foi difícil entrar para a universidade, então nós precisamos de continuar. Porque eu tenho um objetivo que é, ao terminar os meus ensinos, é ajudar pessoas. Porque eu piamente acredito que eu não serei rico. Eu também não procuro isso, mas eu procuro ter uma vida estável e que possa levantar pessoas que estão no fundo de algum buraco. Então, você ao comprar este livro, você primeiro estará ajudando com que a noção de inclusão se espalhe e mais pessoas que tenham talvez pensamento suicida e pensamento de se vitimizar, as instituições que não têm normas inclusivas possam ter, e também vai ajudar a organizar essa minha cadeira, né, para conseguirmos no ano acadêmico que vai começar já, continuarmos nossos estudos. Pessoal, estás a ver como é que é? Olha, agora eu sei porque que Deus tocou na cabeça daquela pessoa que pediu para te indicar aqui. Eu gosto de ajudar, mas infelizmente eu sou pobre, Genilson. Boa. Tá vendo? Só para termos uma noção. Eu sou pobre, então não sei. E olha, o princípio da pobreza é achar que somos ricos. Não entendi. Boas. O princípio da pobreza é achar que somos ricos. Ok. Porque quando nós achamos que somos pobres e ainda temos a intenção de ajudar, somos ricos. Sabe o que é que me chamou mais a atenção aqui, Genilson? E por isso até eu estou aqui a chorar, não sei porquê. Mas é o seguinte. Eu não gosto muito das pessoas. Não é que eu não goste. Eu amo todo mundo. Mas eu sinto que as pessoas não podiam se vitimizar, podiam sempre correr atrás. E eu vejo um grande exemplo em ti. Você poderia, se calhar, chegar, tu tens rede social, podias dizer, olha, eu quero estudar, quero isso, por favor, me ajudem, me não sou dinheiro. Mas você não. Você pegou, escreveu as tuas vivências para ajudar as outras pessoas e, como consequência também, ajudar a si mesmo. E é coisa que poucos fazem, mano. Sim. Tipo, em vez de eu pedir um favor, vou criar um negócio. Livro, não sei se livro é negócio. Livro não é negócio. Não, livro não é negócio. Eu vou ajudar as pessoas com a publicação do meu livro.
E os lucros que tiverem, parte desses lucros vão ajudar uma editora a não falir, Sim. porque a editora precisa sempre lançar livros, e vai ajudar a pessoa que vai comprar primeiramente, porque ganha quem compra, na verdade, e o pouco do lucro que restar vou ajudar a mim mesmo comprando uma cadeira, porque eu estou a precisar de uma cadeira. O vitimista podia dizer, tipo, por favor me ajudem, eu estou a precisar de uma cadeira. E em nenhum momento, estamos aqui a conversar já faz tempo, em nenhum momento você disse, Venâncio, preciso de uma cadeira. Meu, que Deus continue dando essa força. Onde é que você busca essa resiliência? Olha, eu acredito que eu não sou uma pessoa normal, porque o nosso Deus não é normal. Yeah. E aí eu acredito que eu não sou normal, e você também que está ali pode não ser normal, se confiar piamente nele. E por estar todos os dias vivo, tem um propósito, e eu não sei se algumas pessoas já ouviram eu a dizer, eu tenho dito que eu quero que até quando morrer, sabe, os salalés sintam o sabor do céu ao comerem os meus ossos, porque eu acredito piamente, eu sou uma pessoa com falhas, falho muito, como todos os outros, mas o meu lugar lá no céu está preparado, só que eu não quero ir sozinho. A gente vai chorar, mano. E eu não quero ir sozinho, eu tenho que levar mais pessoas. Porque, olha, eu já fui desafiado a ir, não vou citar o programa, aí num programa, e aí as pessoas até já ensinavam, sabe? Vai assim a cadeira, se rasteja. Não, eu já passei por situações difíceis na infância, em que responsáveis, autoridades, visitavam a escola onde eu passei e fizeram montões de fotos minhas, prometendo fundos e boa de coisas. Eu nunca recebi, mas eu creio que eles receberam alguma coisa. E então eu procuro não publicitar para dar audiências, mas procuro ir atrás, porque o que é meu é meu. Genilson, qual é o... É assim, eu acho que... Eu já não tenho muito, não é? Mas o que eu quero fazer é... O livro vai ser reimpresso quando? Porque vocês tiraram... A quantidade que vocês tiraram já foi vendida toda, não é? Sim, sim. A quem ficou sem... Vocês estão com o projeto de lançar novamente. Sim. Quando é que vai ser lançado? Olha, até a próxima semana já teremos... Já teremos mais 50 exemplares. Até a próxima semana. Mais 50. Sim, mais 50 exemplares. Na quinta-feira mesmo, vamos receber mais 50 exemplares. E depois vamos novamente fazer a solicitação de mais outras 50, 2 semanas depois. Vocês estão a ver como é que o Genilson está a fazer? Genilson está... Há quem tira 3 mil exemplares, por exemplo, numa única tiragem. Mas Genilson não tem essa possibilidade, então a própria editora está a fazer, né, por etapa, as tiragens por conta dele não ter esse poder financeiro de tirar 3 mil livros de uma vez. Sim. Eu vou fazer aqui um apelo. Se alguém pode ajudar nas tiragens e também andar com Genilson em demais províncias, façam isso, mano. Eu estou já aqui também a me doar. Se alguém quiser levar o Genilson e quiser divulgar mais, nós estamos, aqui o nosso podcast está aberto para divulgar que província onde o Genilson vai estar e palestrando e fazemos as coisas acontecer, mano. Eu sei que você vai ganhar, ele também vai, porque Angola precisa disso, porque senão, não sei onde vamos levar esse país. Genilson, qual é o teu expresso? Eu vou comprar 2 livros, eu vou receber um agora, o próximo eu vou dar para a pessoa que identificar um cadeirante nesse podcast. A primeira pessoa a ser identificada, o fulano precisa deste livro, ele também é cadeirante. Essa pessoa vai ganhar esse livro. Vamos ver a forma de como fazer chegar o livro. De preferência alguém de Luanda, porque eu não sei se vou conseguir mandar para as províncias. Já em Luanda eu consigo mandar aqui o nosso rapaz que faz as entregas aqui da Tuandala, levar o livro até essa pessoa. Então, o livro está quanto? Está 7 mil kwanzas. O expresso qual é? Olha, eu não uso o expresso, mas acho que mandei há pouquinho.
As coordenadas do teu Bancário. WhatsApp. Sim, sim. Mas usas Buy Direto? Sim. Tens tudo Buy Direto? Tenho. Com Buy tenho. Direto dá para mandar por transferência na hora. Sim, sim. Então, o número de telefone do Buy Direto. Eu tenho aqui o Buy Direto. Olha, Espera só. tem que ver na cábula. Pode, estar à vontade, está à vontade. Vou pedir só. Johnny, John, ajuda-nos só aqui, yeah? dá só o telemóvel. Poxa. Ei. Deixa eu só pegar aqui. O meu telefone do Buy Direto não é este. É o antigo. Onde é que está? Vem só dar por aqui, John. John, vem dar por aqui para esse lado. Por exemplo, para quem quer, por exemplo, lhe solicitar, enquanto estamos aqui a ver os números, quem quiser lhe solicitar para dar para ser palestrante, é cristão também, desbravador, é adventista, sétimo dia, sei que é desbravador adventista, certo, não é? Certo. Se uma igreja quiser lhe requisitar para dar uma determinada formação a um grupo de jovens, ou então ser o preleitor, o conferencista, quais são os contactos? Bom, para palestras ligadas à inclusão, o pessoal pode... Fora da igreja, não é? Sim, fora da igreja. Pode me localizar primeiro pelo Facebook, né? Genilson Seraponzo Alfredo, ou pela página Diário de um Cadeirante, o livro. É só pesquisar lá, Diário de um Cadeirante, o livro. O livro, ok. Vai aparecer, ou pelo WhatsApp 998 71 46 11. O editor depois coloque também esse número de telefone a passar aqui no rodapé, por favor. 998 71 46 11. Ou pelas páginas que eu já me referi, né? Genilson Seraponzo Alfredo, ou também pode pesquisar aí Diário de um Cadeirante, o livro. Vai aparecer todas as informações. Aqui o número, né? Dubai, deixa só que pegar. Acho que tenho que fazer. Tá abrir aqui o Buy Direto. Porque uma das nossas... pode autografar, assim, enquanto fala também. Uma das nossas principais tarefas é mesmo a questão da inclusão. Olha, nós temos, só para teres noção, nós temos pessoas, meninos com deficiência, que não conhecem e nunca conheceram uma praia. Elas vivem em cadeias domiciliares. Nós conhecemos pessoas que estudam, mas não conseguem se expressar, porque os professores não têm treinamentos específicos. Para lidar com cadeirantes. Porque até em bancos, eu não vou citar aqui bancos, todos os bancos que eu já fui, não são inclusivos. A única coisa inclusiva é o símbolo da inclusão, sabe? Aquela cadeira de roda que está naquela figura azul. É a única coisa. Por quê? Um banco inclusivo não vai atender um cadeirante num balcão de 1,5 metro, sabendo que ele tem meio metro. Isso não é inclusão. Porque eu já fui em um banco que a senhora está do outro lado, está a dizer a seguir. E eu estou lá embaixo a falar, eu. E ela fala, senhor tem que falar mais alto. Ei, desculpa. Isso não é inclusão. Então tem essas questões ali. Alguém que vai para um banco e tem essa outra deficiência. Os bancos não têm comunicação por libras. Então o que falta em nós é falta de amor ao próximo, não é? Olha, porque quem tem amor ao próximo consegue lidar com todo mundo e de forma igualitária. Eu vou tocar até novamente a questão da igreja. Eu não sei quem criou os ATMs. Eu não sei se é religioso. Mas antes mesmo de falar sobre essa questão dos ATMs, demos só 9. Expresso. Não, o Buy Direto. O Buy Direto 933 29 53 72. Boas. Eu vou pedir Genilson Seraponzo Alfredo, é o que apareceu aqui. Eu estou a mandar os 14 mil. Pessoal, identifiquem alguém que precisa deste livro. Eu estou a comprar para essa pessoa. Quem identificar aqui, então,
Ainda bem que estou a fazer aqui no meio, pelo menos quem assistiu até aqui é porque realmente tem interesse em ajudar alguém e esse é o meu presente para você. Identifica alguém aqui nos comentários para receber este livro. Boa. Este livro eu já vou entrar nele, agora daqui em diante vamos falar sobre esse livro. É essencial você ter também. Agora, para ajudar as outras pessoas que com certeza não terão a oportunidade... Que já tem o livro assinado. Ok, obrigado. Então, quem desejar comprar também e ajudar o nosso irmão angolano, Genilson, a organizar a sua cadeira de roda, então pode também ver, o IBAN que está aqui, o contato está a aparecer agora aqui na tela, para poder comprar o livro, oferecer, ou então se você quer ajudar em alguma coisa, ele não me pediu autorização para fazer isso, mas é sempre bem-vinda toda ajuda. Está aqui os contatos, vocês vão falar diretamente com ele, nós aqui não temos interferência direta nessa questão dos valores, nem da ajuda que vocês vão prestar. Façam diretamente com ele, o contacto está aí para vocês entrarem diretamente com o nosso escritor. Ele disse que não é escritor, mas para mim é escritor. 2 livros, não é escritor como? É escritor sim. Genilson, eu já mandei, não sei se depois consegue, depois confirma sim. Só. O livro já é meu, né? Agora eu quero ficar com o meu, né? Boa. Este aqui era só para mim ter algumas ideias do livro. Que tem. Agora estou com o meu próprio livro. A minha historiográfica, porque eu já vou começar a rabiscar. Eu gosto, disse que lê-se em um dia, né? Sim, em um dia consegues. Consegue? O livro é mesmo preparado para que você, ao ler, coloque anotações. Ok. Até... Não, você falou de Sim. anotações, nem foi Boa. programado. Tá aí. Você sabe que não foi Sim, programado. não foi. Encontrou a Bíblia aqui aberta, né? Sim. Eu gosto de ler também. Eu estou a ler provérbios sim, agora. vai fazer então. as tuas anotações e nós tem lados do livro, partes do livro, em que nós fizemos propositadamente para ter alguma abertura de você criticar e questionar. Ok. Então você vai fazer algumas questões, quem aí tem um livro também pode fazer essas questões, porque esse é só o princípio. Porque nós queremos que esse livro seja a voz de muita gente que passa dificuldades e que não consegue se expor, porque nós vamos preparar uma versão, por exemplo, Diário de um Cadeirante no relacionamento. Porque a gente tem essas questões, como uma pessoa cadeirante se relaciona com as pessoas, essas questões amorosas ali, rejeição, aceitação, todos esses detalhes podemos também preparar. Estavas a falar, eu lhe cortei por conta do livro, estavas a falar, era sobre a questão da igreja, não é? Sim, olha, ainda essa questão da igreja, eu acho que a igreja tem um poder sobrenatural que é colocada por Deus. O que a igreja precisa fazer, deve fazer, é olhar para a criatura por quem Jesus morreu por ela. Jesus não morreu por anjos, morreu por pessoas. E eu tenho dito que parece ser estranho, Jesus morreu por pessoas pecadoras. E ele podia morrer por outras, mas morreu por pessoas pecadoras. E isso já mostra o valor que essas pessoas têm. Então, é sempre importante as nossas igrejas, principalmente, olharem para essa questão. Eu já fui para igrejas pregar mesmo, que estava lá no púlpito, só tem escada. E fui convidado para pregar e ainda me perguntam se, mano, prefere pregar em cima ou embaixo? E você fica, mano, desculpa, onde é que vocês pregam? Eu não quero pregar. Agora, como vou chegar lá? Não sei. Porque a questão da exclusão pode parecer que não é propositado, mas é educação e é tua visão, que você realmente quer da sua vida. E a opção de ser reavaliados. Falou sobre relacionamento. Acho que vamos chegar lá, né? Mas antes mesmo, eu estou aqui a ver o índice do livro. E
Sobre o primeiro aniversário, o que é que tens a dizer? Olha, primeiro O que é que aniversário. aconteceu no primeiro aniversário? Para quem já é pai, felizmente eu sou filho apenas, felizmente. Eu vejo as pessoas preparando o aniversário, é do filho, mas parece que é teu. Você quer decorar de todas as maneiras. E nesse primeiro aniversário é o sonho de uma mulher que esperava seu primeiro filho. E as pessoas que estão ali, se calhar tem uma jovem aí gestante, e é o seu primeiro filho, ele sonha que esse primeiro filho vai ser o orgulho dele. Vai ser a pessoa que na velhice, né, como as mães dizem, na velhice vai suportá-la, vai ajudá-la. E você desenha um monte de coisas. Se for um rapaz, você compra uma bola de futebol porque acredita que vai ser um bom jogador. E de repente, antes do primeiro aniversário dessa criança, essa criança adquire uma doença e para de andar. Mais ou menos é o resumo do primeiro aniversário, que é a preparação de um aniversário como tal, depois surgir a doença, que é a morte de um sonho. E aí que podia abrir para uma jovem mulher, podia abrir muitas outras situações, né? Esse livro não serve só para cadeirantes, não? Não, olha, esse livro é para todos. É para todos. Esse livro é para educadores. Esse livro é para professores. Esse livro é para criador de conteúdo. Esse livro é para pastores, padres. Ao lerem, a pessoa vai se encontrar. Vai se encontrar de alguma forma. Porque aqui tem gritos. Tem algumas das minhas tristezas. Poderão ter até comentários que você vai se perguntar, calma, ele aqui estava a desacreditar a Deus ou nem por isso? Poderás encontrar isso. Eu discuto com Deus. Olha, essa experiência de discutir com Deus, Genilson, não me fala. Agora também, aí eu também sei. Eu discuto com Deus. A última vez que eu discuti com Deus, Deus começou a me dar umas bofas, meu. Não, é mesmo, olha, é importante, porque eu digo assim, Deus não vai livrar aqueles que amam Ele dos problemas. Não. Ele te livra nos problemas. Exatamente. Existe um texto muito bonito que as pessoas leem, cantam também. Diz que a alegria vem pela manhã. Pela né? manhã, sim. Mas eu perguntaria o que acontece à noite. Você vai chorar. Não é que Deus não está lá. Deus está lá. E Deus não está a falar. Só está a dar colo. Por isso é que você vai dormir. E quando você dormir, você está dormindo no colo dele. Ele está fazendo as coisas acontecer para que amanhã você sorria. Exatamente. Simplesmente assim. Como foram os teus dias com os teus avós? Olha, os meus avós foram parte importante para o meu crescimento. Eu tive avós que não olhavam a minha deficiência, felizmente, eram muito sábios. E a minha avó, ela levava-me, por exemplo, levava-me ao campo cultivar. Eu via onde saía a jinguba, como a jinguba saía. Ela fazia com que eu conhecesse aquilo. Isso aonde? Em Luanda? Sim. A minha avó, na altura, a zona do Cambamba. Sim. Que ela era uma zona... Cambamba é junto ao Projeto Nova Vida, sim, não é? Sim. Era uma zona muito fértil. Sim. Lembro. Quem está saindo do Projeto Nova Vida, aí no Xiam Shopping, a subir para o Gamec, via aí muitas... Sim. Era uma zona muito fértil. Eu passava muito tempo com a minha avó. E com o meu avô, que era alguém um pouquinho calmo, calado, ele ensinava muita coisa. É aquele que de alguma forma me ensinou a conquistar as coisas com o suor. Ele dizia que o que te é oferecido vai rápido. O que te oferecem é rápido de desaparecer. O que é teu, você vai cuidar e vai ter orgulho em usar. Então, eu fui aprendendo com eles muitas coisas. E a outra coisa é mesmo a valorizar a família. E aí não foram dias muito bons. Como é que é ser cadeirante e não... E ver os outros a jogar bola e você não pode jogar? Basicamente, qual é o sentimento que você tem? Porque, assim, eu na minha infância joguei muito bola. Eu só me afastei da bola depois de eu sofrer um acidente na Cidadela desportiva, né?
Aí eu também fiz o pacto com Deus de que só ia lhe servir e não ia mais saber de futebol nem nada. Mas na infância é importante você interagir com os outros. Né? Essa questão de você interagir nas ruas. Você me falou do teu avô, que saía com o teu avô. Na infância, você ficava no bairro a brincar com as pessoas, como é que foi? E essa questão de não poder jogar, porque você falou que ficou com deficiência aos 11 meses. Sim. Olha, o futebol é algo apaixonante para todos os jovens, para a criança ainda mais. Os meus primos eram tecnicistas mesmo, da bola, eram craques e eles jogavam muito e eu admirava muito eles, ainda admiro eles. E eles faziam o quê? Além de jogar na rua, jogavam também no quintal. Sempre que a gente jogava, ele jogava no quintal, eu também jogava. Opa! Eu jogava também. Você sabia que ele jogava um bocado de você no quintal, né? E enquanto a gente jogava, olha, eles achavam, não, você vai ficar balizeiro. E era muito difícil marcar-me golos. Porque eles falavam, não, quer jogar como? Com as mãos ou com os pés? A pessoa que está lá assistir vai se perguntar como, né? Com os pés, como? Eu pegando as mãos sobre os pés e movimentava. E eles colocavam-me na baliza e percebiam que era difícil marcar-me golos. Porque eu pressionava, eu saía da baliza, eu via você vindo correr, eu vou ameaçar, parece que você vai querer fintar, já recuei. Então eles faziam o quê? Eles chutavam com muita força, porque eles viam, não, temos que dar muitos remates, eles vão sair da baliza. E era muito divertido, porque a cada remate, mas eu tinha motivação para defender. Sim, e depois eu, por ser criança, queria mesmo jogar na rua. Veio onde outros jogavam. E os meus primos ajudaram-me muito nisso. Foi depois que eu percebi que só tinha uma forma de jogar. Eu tinha que ser o dono da bola. Ser dono da bola. Ser dono da bola, porque eu falava, eles vão ver, Genilson, estamos aí a jogar, precisamos levar a tua bola. Não, eu também tenho que jogar. Se vocês me tirarem, eu vou levar minha bola. Então, ou vocês são inclusivos ou não, né? Isso acontecia sempre. Eu comprava, na altura, uma bola, acho que custava 250 kwanza. Bons tempos. 250 kwanza, tínhamos uma bola, acho que é bola de cacho naquela altura. Sim, bola de cacho. Eu tinha duas, acho que tinha duas. E fazíamos isso. Depois, eu percebi que as pessoas começaram a ter muita admiração por mim. Por quê? Eu acho que as coisas todas que a gente faz, a gente tem que buscar conhecimento. Exato. E eu olhava que as pessoas jogavam, só achavam que é talentoso, que é bonito. Eu pesquisava sobre futebol. Eu conhecia muitos jogadores. Nome, número, nacionalidade, treinadores. E aí eu gostava muito. No futebol só gostava de tática. Você vai me fazer recordar o que acontece muito nas igrejas. As pessoas recém-batizadas são os que mais pesquisam e estudam aprofundado a Bíblia. Assim mesmo. Do que aqueles que nasceram lá, né? Eu tenho paixão pelo futebol, gosto de jogar, tenho os pés em dia. Mas ir pesquisar e ver sobre futebol não faço. Então, olha, foi nesse momento. E quem tem desvantagem acaba buscando outras vantagens. E foi nesse momento que eu me desafiei. O que eu fiz? Eu percebi que na rua onde eu morava tinha muitas crianças que jogavam muito. Muito mesmo. E tinha muita criminalidade, sabe? É aquela rua em que você tá a brincar e de repente você vê as pessoas correndo. Era o grupo dali com o grupo dali, e você ficava no meio. E nós corríamos para casa. Então, eu fazia o quê? Eu, como não fui muito de gastar dinheiro na escola, né, na altura a minha mãe vai me dar alguma coisa para lanchar, eu guardava. Eu tinha cofres. Estava aquele cofre de madeira. Sim. Eu guardava ali. Os carpinteiros faziam. Até muitas vezes em casa você fala. Até os fazem ainda. Sim, ainda fazem. Se faltasse cebola, eu só falava, mano, tá aqui. Ele ficava... Deixa compartilhar. Eu gosto de compartilhar as boas coisas. Essa semana eu só tinha dinheiro no banco e o carro está estragado, né? Não está a carregar a bateria, então a bateria descarregou quando estou a sair de casa com o carro. E nós todos estávamos zerados.
E era o primeiro dia da aula do rapaz, o primogênito, o Alexandre. Depois eu lembrei, o Alexandre guarda dinheiro, para ele não faltar na escola, vamos buscar. Ele, por ser um menino que guarda, é que conseguiu nos dar dinheiro para poder sair, depois tivemos que devolver. Então ensinar as crianças a guardar é muito bom. Quem é que lhe ensinava a guardar? Olha, a minha mãe. Eu guardava até dinheiro da minha mãe e dinheiro do meu pai. Muito dinheiro mesmo. Eu guardava e era pequeno e a minha mãe confiava. Onde é que eles viram como é que eles descobriram que você tem maturidade para tal? Eu acho que essa condição de pessoa com deficiência me fez amar mais as pessoas do que o dinheiro. Ok. Eu preciso de dinheiro, mas não vejo que o dinheiro seja o que mais preciso. Eu mais preciso das pessoas e de Deus. O dinheiro vem depois, porque se nós olharmos primeiro para o dinheiro, não veremos Deus, não veremos as pessoas. E eu cresci assim. Então, nesse todo o dinheiro que eu guardava, sabe o que eu pensei? Vou criar uma equipa de futebol. Minha equipa de futebol. Uau. Eu comprava, na altura, as camisolas com calções eram 150 kwanzas. Acho que era aí nos congolenses. Parece que era pouco dinheiro. Naquela altura já era muito dinheiro, não brinca. E eu guardava todo o dinheiro e eu comprava. As primeiras camisolas, ainda nunca me vou esquecer, foram as camisolas do Futebol Clube do Porto. Nós compramos umas 10 camisas. E éramos a equipe mais famosa da rua. Estavam todas bem organizadas. Estavam todos bem organizados. E olha o mais estranho, e eu fazia isso porque eu sabia que esse grande conflito que nós muitas vezes falamos é na mente. Então, eu usava que, ao invés de eu justificar a minha deficiência, eu vou justificá-la por meio da inspiração. Sabe, quando as pessoas diziam, essa equipa daquele é aleijado, os meus jogadores diziam, respeito. Eu ficava, sim, está melhor. E aquilo foi desenvolvendo, até nós tivemos muitos equipamentos, até os pais depois começaram a dar apoio, porque a equipa estava ficando mais grande. Só não conseguimos continuar com aquele projeto, porque depois veio a questão de estudar distante. Sim. E ao estudar distante aquilo desmotivou, mas esse coração de querer criar projetos para jovens sempre continua. Essa questão de estudar distante, antes mesmo de você estudar distante, com deficiência aos 11 meses, depois teve que ir para ter a iniciação, a primeira. Estes primeiros dias de aula, como é que foram? Olha, eu tinha muita motivação, porque eu sempre gostava de estudar, gosto de estudar. Eu acredito que a escola não é tudo, mas ele nos leva a tudo. Não os certificados, não. É o que ela transmite. Porque além daqueles ensinos científicos, é aquela harmonia de diversidade e transmite muita coisa. Então, eu tinha muita vontade, eu falava com os meus pais, principalmente com a minha mãe, por favor, mamãe, eu quero ir para a escola. Minha mãe levava-me. E no primeiro dia, eu tive um choque de realidade. É ver as pessoas fugirem de mim. E as criancinhas. Fugiram de você? Fugiram. Eles vão ver, a cadeirante está ali, não posso encostar. E era meio... Achavam que era contaminoso, não é? Com certeza. E para piorar, eram os momentos de recreio, eram um dos piores. Porque no recreio, todo mundo está fora, você está dentro da sala. Mas, Genilson, espera aí. Como é que um pai que está a ouvir essa tua história, que às vezes está alheio dessa situação e tem um filho cadeirante, o que é que ele deve fazer para o filho não sofrer? Boas. Olha, primeiro, você como pai, você como mãe, treinar-se. Treinar-se e fazer com que o teu menino se aceite. Se aceite. Você precisa apresentar como é que o mundo é. Não desenhar o que nós assistimos aí. Não desenha aquilo. Apresente como é que o mundo é, o que ele pode encontrar e como ele pode ultrapassar. Só para ter noção, o primeiro livro que eu aprendi a ler foi a Bíblia. Porque a minha mãe, ela comprou uma Bíblia, deixou-me assim, toma. Eu, a partir da Bíblia, eu já tinha essa noção. Então eu fazia o quê? Eu já sabia, não, alguma coisa vai acontecer de mal lá na escola. Eu tenho de ter alguma coisa que ninguém mais tem.
E aí eu procurava investir nisso. Alguma coisa que ninguém mais tem. Yeah. E quando você tem alguma coisa que ninguém mais tem, as pessoas vão olhar para aquela coisa. Só que depois você tem que tapar a coisa para que você apareça. E as pessoas não precisam olhar para a tua coisa, precisam olhar para você. E os pais aí existem métodos. Métodos práticos para você treinar alguém que tem deficiência. Para ter noção, a pessoa com deficiência nega tudo, principalmente se for criança. Se for um desconhecido a vir, precisa de ajuda? Não preciso. Mas ela precisa. Por quê? Porque primeiro, ela já passou por situações que não quer voltar a passar. E aí isso acaba carregando traumas que impede de conhecimento acadêmico chegue, conhecimento social chegue a mudar quem ela é. Poxa. E aí, então viver essas situações, recreio, educação física, pior. E era um... Eu gostaria de, talvez, um momento de atletismo, correr. Correr, e não pode correr, né? Depois começam a... Não sei se alguém ou o professor já falou que não, ou o colega, não estás a aproveitar porque cadeirante, recebeu nota, não sei o quê. O mais estranho é isso, é o quê? Nós, já a partir do ensino médio, as pessoas com deficiência têm esse problema. Não estar nas aulas de educação física é porque lá na base falhou alguma coisa. Falhou o quê? Se treinarmos os professores, existem exercícios inclusivos. Quem disse que... porque a aula de educação física não é competitiva. Não é. E se não é competitiva, quem disse que um cadeirante não pode fazer parte do atletismo? E até divertido. Isso você vai fazer com que ele não seja alguém raquítico, não seja antissocial. Dê exercícios. Existem montões de exercícios. Por exemplo, as pessoas não têm noção, né? Mas acho que hoje alguns vão ter. Existe um desporto que foi criado em Angola, o mão-ball. O mão-ball é um futebol jogado com as mãos. Uau. Foi criado por angolanos e já existe aqui em Angola. E você vê fintas tem campeonatos e tudo mais. Para termos outra noção também, os que mais trazem medalhas são os paralímpicos para Angola. É porque existe uma força que precisa ser desenvolvida. Então, se os nossos pais que lá estão tiverem essa noção, vão entender que esse menino que está a se fechar pode ser o futuro astronauta, matemático e muitas outras coisas. Quando você fala, sabe o que é que me vem na cabeça? Mas por que é que não há assim eventos de grande relevância onde o Genilson é palestrante? Porque seria bom, tipo, na televisão, chamarem Genilson, vem, vamos falar para os jovens, porque, tu tens uma capacidade de resiliência muito forte e superação que merece ser compartilhado, tá vendo? Merece ser compartilhado com outras pessoas. Porque Angola precisa disso. Sim. Eu estava aqui a fazer alguns vídeos nas redes sociais em tempo por conta, não para pessoas deficientes, não, para todo mundo, não é? Sobre a depressão que os jovens hoje estão a passar, sim, sobre o imediatismo. Há muito jovem doente. Sim. Há muito jovem doente e que realmente precisa de estar ao lado de pessoas assim como você para poderem superar esses desafios. Eu gostaria que passasse novamente o seu contacto para quem, por exemplo, quiser ter em um evento. Boas. Pode contactar-me pelo WhatsApp, é mais rápido até. WhatsApp 998 71 46 11, ou pelo Facebook, aliás, Genilson Seraponzo Alfredo, ou também pela página Diário de um Cadeirante, o livro. Falando me lembrei, o lápis é o quê? O que aconteceu com o lápis? Olha, o lápis foi um mecanismo que eu usei para que as pessoas falassem comigo. Porque era tido como um extraterrestre, sabe? Um aluno que está lá, mas ninguém conversava com ele, tirando a professora. Então eu fazia o quê? Atualmente também faço isso. Eu sou uma pessoa, então não levava um lápis. Eu levava 10 lápis. Essa estratégia. Levar 10 lápis. Quem é que te dava essa sabedoria, mano? Olha, até hoje eu não sei, por isso eu disse que eu acho que eu não sou uma pessoa normal. Não acho isso. Que eu sou uma pessoa sempre normal. A procurar soluções, né? E
E nesse lápis aconteceu o quê? Um menino precisava de lápis. E ele pedia para os outros colegas, os colegas não tinham. Mas ele podia bem pedir a mim, mas não pedia. Por quê? Eu era tido como um extraterrestre, sabe? E aí eu tive que pegar o lápis da mochila. Falei, tá aqui. E eu falei o nome dele. Ele ficou, de onde essa pessoa me conhece? Foi por causa das observações. Eu sabia o nome de todos da sala, mas quase ninguém sabia o meu nome. Meu nome era o Aleijado, tá a ver? Quase ninguém sabia. Então eu dava. E no final da aula ele tentou devolver. Eu disse, não, é para ti. E fomos falando. Curioso é que depois de algumas semanas aquele menino foi, porque a minha mãe estava atrás, a professora não vinha. E o menino é quem acompanhou a minha casa. E aí começou uma longa amizade. Uau. A tua história de infância, mano, traz boas cenas de resiliência, tá vendo? E superação mesmo. Por quê? Sabe, há pessoas que estão nesse momento em casa, jovens, e têm tudo para dar certo no mundo do empreendedorismo, não fazem porque não dão iniciativa. Sim. E você sempre traz essas histórias com iniciativas. Sou Deus, né? Sou Deus. Sou ele. Sou ele mesmo. E quando a mãe não chegava assim para te pegar? Olha, principalmente já na fase da adolescência já foi normal, mas lá na infância era meio difícil. E é meio difícil, tá aí na espera, sem ninguém. Mas aqui foi já a questão da amizade, quando surgiu os novos amigos. Mesmo sem eles saberem conduzir uma cadeira de roda, eles tentavam. E era um sentimento misto, tá a ver? Alegria e dor, porque quando alguém não sabe conduzir uma cadeira de roda e num local cheio de pedras, o cadeirante sofre muito. E aqueles choques, aqueles embates, principalmente se ele tiver uma lesão na coluna, ele sofre muito. Mas eu sofria, mas ao mesmo tempo estava alegre porque havia muitos colegas tentando me ajudar. E num desses episódios, as pessoas na rua, alguém saía, um menino, ei, Alengu, inválido, e a coisa assim. E os meus colegas diziam, ei, usavam também algumas palavras feias para devolver o insulto. Mas eu sentia que, agora não estou sozinho. Okay. Então era mais ou menos. E a mãe, quando chegou nesse dia até, foi para a escola e recebeu a informação que o menino já saiu daqui há muito tempo, porque a pessoa não via. A mãe saiu rápido, foi para casa, quando me encontrou, teve aquele alívio e ao conversar comigo, eu contei-lhe, ela disse, uau. E as pessoas já estão a ver quem você é. Porque a minha mãe sabe que eu sou de muitos amigos. Facilmente as pessoas, de alguma forma, né, chegam a mim. Quem não me conhece vai achar que sou alguém ignorante, muita coisa. Não, mas eu sou muito observador. Então a mãe ficou naquela, uau, isso é bom. E aí a minha mãe tinha já esses amigos como filhos. Ok. Já pensou em dar aulas? Olha, o livro também tem uma parte que conta dessas coisas. Eu já sonhei ser muita coisa nessa vida. Eu acho que, por isso que eu digo que eu não sou uma pessoa normal, eu acho. Eu já sonhei ser professor, ser informático, realizador mesmo, audiovisual. Sim. Já sonhei em ser assistente social, psicólogo, já sonhei em ser pastor. E tudo isso me apaixona. Então eu amo ensinar. E se for para ensinar, eu deveria ensinar a disciplina, por exemplo, da história, porque eu acho que se ensinarmos bem a história, vamos evitar erros que cometemos no passado. Nós, como país, vamos evitar que o futuro seja o que o passado fez que o presente se tornasse. Então, são coisas que eu já pensei. Se um colégio, por exemplo, dizer, olha, queremos o Genilson aqui para ser professor, nesse momento. Boas. Olha, eu aceitaria, porque não é à toa, né? Só por curiosidade. Também não combinamos isso, mas só por curiosidade. Eu até nessas 10 semanas, eu fui chegar algum currículo em alguns colégios, né? Eu aceitaria, porque eu amo ensinar. O nosso problema está no ensinar.
nós falhamos muito, nós como país. Nós ensinamos para ter salário, não para ter homens diferentes. E é isso que acaba comprometendo o país que nós temos. Se nós ensinarmos para construir realmente aquilo que o hino nacional diz, um homem novo, Angola não será o que hoje é. E aí, então, eu estaria disponível, né, para ensinar, para, por exemplo, o que falta nas nossas escolas. Nossas escolas não têm psicólogos. Não têm psicólogos. Há muita criança ali indecisa do que vai fazer e apresenta comportamentos inaceitáveis, porém a gente só pune. Está a ver com o teu skill que você traz do desbravador e como cristão e também, permita-me dizer, como cadeirante, você ter passado por várias dificuldades. Eu acho que uma instituição de ensino sairia muito a ganhar como um assistente social dentro da escola. Eu não sei se estou a fazer confusão com esse termo assistente social, mas alguém que prestasse atenção às crianças quando estivessem a passar por um problema, alguém que escutasse as crianças dentro do colégio. Tá vendo? Sim. Olha, acho que as coisas estão a se interligar. Só para ter noção, ontem foi dia 10, né? Foi dia 10 e ainda nessa questão dos desbravadores nós tivemos uma atividade sobre luta contra o suicídio, onde fomos para várias instituições públicas e privadas, falamos sobre isso, para crianças e jovens. E numa dessas instituições onde eu estive palestrando, eu palestrei e eu via meninos chorando. Muitos meninos chorando. E alguns foram ter comigo. Eu pedi que falássemos assim no off. E se as pessoas soubessem quantos cadáveres andantes nós temos nas escolas, algumas escolas poderiam redefinir bem o que eles pensam sobre o ensino. Uma das meninas dizia que ela tem pensamentos suicidas. Nós conversamos durante mais de 1 hora, conversamos, e eu fiquei muito feliz quando vi a menina sorrindo. Sorria muito alegre, dizendo, não, eu vou seguir. Parece brincadeira, sabe o quê? O que acontece? Hoje em dia, muitos responsáveis de instituições e até, quando falo de instituições, estou a falar até de família, mesmo assim, dentro de casa, né? Muitos desses responsáveis negligenciam o diálogo, mano. O diálogo tem um poder muito forte que hoje em dia parece só ser uma... tipo, levam como falácia, tá vendo? Sim. Mas há pessoas que só querem ser ouvidas, mano. Sim, tem muitas. Nós podíamos evitar muitos problemas no mundo se tivéssemos a ouvir os outros. Sim. E às vezes pensamos que esquecemos ou não sabemos que o melhor presente é ouvir alguém. Podemos dar carro, podemos dar dinheiro. Ouvir, por vezes, é o melhor presente. Porque há mulheres que às vezes traem os maridos porque o marido não dá atenção. Sim. Não ouve a mulher. Né? Sim. O resto é ingrediente. Eu gostaria de fazer um apelo. Eu não sei, o Zango agora pertence ao Icoli Bengo e é uma nova província. E eu sei que está a surgir novas oportunidades por sermos uma nova província. Eu gostaria de fazer um desafio ao governador do Icoli Bengo e também ao administrador de Calumbo a pegarem o Genilson e passar, por exemplo, em várias escolas, que haja também um incentivo para ajudar nas despesas do Genilson, que agora é um estudante universitário, né? Sim, Está a fazer que formação? Vamos entrar agora para o 2º ano de ensino de informática, que é uma junção de informática com a pedagogia. Ok. Boas. Fora essa questão da formação dele do ensino superior, o Genilson é um jovem cristão e com muito skill sobre educação para a juventude, porque ele é líder de jovens, né? É líder de jovens na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E fora isso, a bagagem que ele carrega por ser um homem devotado a Deus, ao conhecimento, eu tenho a certeza absoluta que tanto o administrador do Zango como o governador de Icoli Bengo não se vão arrepender. E nós estamos aqui para testemunhar
isso nas redes sociais. Contem com o nosso apoio também. Vamos só fazer isso. Vocês depois vão me agradecer. Genilson, Boa. este livro, você disse que pode ser usado para qualquer pessoa, não é? Qualquer pessoa pode ter acesso ao livro. Pode. O que é que falta para esse livro ser amplamente divulgado por Angola? Olha, acho que falta consciencialização e depois também que seja o propósito ou visão das nossas instituições. Antes do lançamento nós fizemos muitas cartas, porque a ideia não é que o livro seja meu, é que seja nosso. Fizemos muitas cartas para diferentes ministérios. Só não sei se as cartas chegaram ou não, mas falta comprometimento primeiro, porque a ideia não é fazer dinheiro. Não. A ideia principal desse livro é salvar pessoas e tornar um país diferente. Então, se, por exemplo, o Ministério da Educação olhar para este livro, vai perceber que precisamos treinar os professores. Nossas escolas não estão preparadas. Eu, no ensino de base, tive que usar uma mesa superior à minha altura. Imagina os problemas de coluna que eu tinha. Então, falta essa questão aí. Visão também, porque quem trabalha principalmente nas áreas da questão social das nossas administrações, desculpa se eu estiver a extrapolar, muitas delas estão fazendo só papel. Só papel. Nós precisamos abrir, não é dar dinheiro. Dinheiro não acaba. Nós vamos dar formação, orientação. E naquela pedonal aí, podemos dizer, mano, eu tenho aqui 5 anos, mas amanhã vais precisar mais. Conta aí, o que é que você sabe fazer? Sei costurar. Tá bom, posso conhecer a tua casa? Vá para a casa daquela pessoa, dê uma máquina de costura. Sabe o que é que você está a dar àquela pessoa? Dignidade. Porque nós falamos que o trabalho dignifica o homem. Então precisamos só dessas questões aí. Olha, eu queria estar tanto tempo aqui contigo. Eu estou a ver que se nós tentar explorar o livro todo, não vamos sair daqui agora. Com certeza. Porque cada capítulo é repleto de informações novas e... eu só recomendo as pessoas comprarem. Eu já estou aqui curioso para ler. E o facto de dizeres que dá para ler em um dia, se dá para ler em um dia porque tem uma leitura muito simples. Sim. E estou aqui a ver. Você fala sobre encontro com a Tânia Buriti, não sei o que marcou isso em ti. Olha, marcou muito. Ela, se calhar, nem lembra. Eu estava no Catambor, nós estávamos no passeio. No passeio, acho que aquilo era Zamba 2, acho. Aquele passeio, não sou infernal. E a minha mãe transpirava muito. E aquele suor manchava a minha bata. Não é que do outro lado um carro para repentinamente perto de nós. E é um carro bonito. E para e nos pede que a gente também parasse. Nós paramos. E não sei o que também deu a ela. Ela emocionada, ela só disse assim, olha, mãe, continue amando o teu filho. Continue. E ela olhou para mim e me disse, rapaz, estude. Ela pegou uma caixa que tinha muitos bolinhos, ela deu-me. E naquele dia eu não tinha comido antes de ir para a escola. Uau. E aquilo marcou-me tanto, porque muitas pessoas olham, mas não me veem, não me viam. Me olhavam, mas não me viam. Mas ela viu-me. Mesmo com as coisas que ela tinha por fazer. Eu passava naquela rua, naquele passeio todos os dias. Ninguém um dia me parou. Ela, se calhar, passou só naquele dia e parou-me. Então, isso mexeu comigo, porque eu perguntava, eu falava mesmo assim, essa expressão mesmo, alguém que todo mundo vê, me viu. Era assim, meio que naquela altura estava muito no auge, por causa, acho que tinha uma telenovela a rolar. Sim. Naquele ano. E aí eu fiquei, meu Deus, que show que foi aquele.
Então isso marcou-me muito. Tânia Buriti, olha, aquele jovem que você mandou estudar, hoje é escritor, então, tá aqui, olha. Diário de um Cadeirante, fez esse livro, tem um outro livro, e vou lhe dizer sem sombra de dúvidas, é um jovem exemplar. Eu também sou adventista e não lhe convidei por eu conhecer, né? Porque indicaram aqui. E eu já conheço o Genilson, sim. Eu vejo a sua presença no digital como jovem adventista e é sem sombra de dúvida um jovem exemplar, um líder exemplar, e tem sempre ajudado muitos outros. E a sua passagem na vida dele serviu de uma grande inspiração, que até dedicou um capítulo aqui, né? O encontro com a Tânia Buriti. Eu gostaria de saber por que você detestou o desbravador. Olha, a minha mãe foi uma desbravadora. Ela contava-me muitas histórias. Muitas histórias sobre desbravador. Quem eram, como eram, o que faziam, todas essas histórias. Mas eu tive um trauma com os desbravadores. Eu vivia no meio de duas igrejas. A minha casa estava no meio, tinha uma igreja à direita, uma à esquerda. E então, quer dizer que aquela rua era, por exemplo, aos domingos, era muito circulada pelos desbravadores. E eu, quando via aquele uniforme, eu gostava muito, porque lembrava de tudo que a minha mãe falou. Falava. Então, o que é que aconteceu? Numa das vezes, eu brincando com os meus amigos, passavam por mim 2 desbravadores. Eles insultavam-me muito. Com o uniforme mesmo, sabe? Insultavam-me muito, muito feio, que os amigos da rua que lá estavam, tiveram que correr com eles e muita coisa. Eu falava, não, é diferente do que a mãe falava. Ser amigo de todos não é assim. Então eu, a partir daquele momento, comecei mesmo a detestar. Eu não ia aos desbravadores, mas não estavam na igreja. Eu nunca fui desbravador, assim, naquela faixa etária. Mas, por uma questão, a igreja, não sei como, eu acho que foi Jesus, porque naquela altura eu já ouvi alguns comentários nada bons, porque eu fui chamado para ser diretor de desbravador. E a igreja toda ficou, hã? E alguém que não curtia, tá sabendo? Quem diz que alguém que não pode marchar. E era num momento em que os meninos tinham uma atividade para o Kwanzaa Norte. Como se parece que uma atividade de desbravador é só marchar, né? Esse preconceito, meu Deus. Então aquilo me deixou, meu Deus. Eu quis negar, mas o que me fez não negar foi, eu sei que eu tenho um propósito. Meu propósito é fazer o que mais ninguém faz. Olhar onde ninguém olha. Então, se eu detesto aquilo, é porque tenho a oportunidade de mudar aquilo. Então, eu detestava. E quem lê depois vai ver como é que essa história terminou. Hoje estou aqui, né? Líder de desbravador. Amigo dos desbravadores. Eu quero fazer um apelo às pessoas que estão a nos acompanhar. Quem puder ser uma bênção na vida do Genilson, não pense 2 vezes. Faça. Não por pena, mas porque merece. Sabe por que eu digo por que ele merece? Porque se nós sermos uma bênção na vida do Genilson, o Genilson será bênção na vida de muitos outros. Multiplicar o bem é desse jeito. Por isso que eu estou a lhe pedir, faça isso e nos vemos no próximo programa. Tamo juntos. Valeu. Forte abraço.